Boa noite, amigos. Mais uma vez estamos conectados na página da Ceia, Casa Espírita Irmão de Assis, no Facebook, para mais um Evangelho. Eu me chamo Rosana. Então eu vou convidá-los a fazer uma harmonização. Vamos fechar os nossos olhos, se for possível. Deixar do lado de fora os nossos problemas, as nossas aflições e procurar entrar em conexão com a espiritualidade maior que já se encontra neste momento junto de todos nós. Vamos agradecer o nosso anjo da guarda, esse fiel amigo escudeiro que sempre está ao nosso lado, nos intuindo e nos protegendo. Vamos agradecer também a toda a espiritualidade que se interessa por nós, que nos inspira e nos traz coisas boas. Nesse momento, meus amigos, convido a todos, em pensamento, a ir até a nossa casa, a Ceia, Casa Espírita Irmão de Assis. E vamos nos conectar com o mentor da casa. Vamos agradecer por todo o amor, todo o carinho e ter a certeza de que em breve estaremos juntos fisicamente nessa casa que é um farol, um porto seguro. Vamos agora até a nossa grande Mãe Maria, que ela possa nos cobrir com seu manto de paz e nos ensine a amar e a perdoar incondicionalmente a tudo e a todos. Junto dela, chegamos até Jesus, resplandecendo de luz com seu amor fraterno. Mestre amado, dai-nos a sua misericórdia e a sua luz, que possamos seguir os seus ensinamentos, as suas leis, e principalmente a lei do amor. E agora, junto de todos, chegamos até o Pai da vida, até Deus, e rogamos, agradecidos por tudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, meus amigos, boa noite. Eu espero que esteja todos muito, mas muito bem mesmo. Que esses dias, essa pandemia, que ela possa nos ensinar a ser pessoas melhores. Mais uma vez, eu me chamo Rosana. E o evangelho de hoje vai seguir o capítulo 12 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Mas hoje nós vamos falar de um tema da doutrina muito interessante e que faz parte do nosso cotidiano, até das coisas bem pequenininhas. Vocês vão ver, eu vou citar alguns exemplos. Essa doutrina, que é uma ciência, uma filosofia de vida, uma fé raciocinada em Cristo, nos traz o tema ação e reação. Pois bem, na verdade, ação e reação nada mais é do que uma lei física. Essa lei foi criada por Newton em 1687. E ela é uma lei, assim, muito famosa. O que nos traz, o que nos diz essa lei? Essa lei, ela nos diz que toda ação provoca uma reação de igual intensidade, mesma direção e também em sentido contrário. Nossa, que interessante, né? Toda ação provoca uma reação de igual intensidade, mesma direção e também de sentido contrário. Bom, mas se essa lei nos diz que toda ação provoca uma reação, vocês vão escutar muito essa palavra essa noite, tá bom? Mas, por favor, tenha um pouquinho de paciência, que é bem interessante.
ela aparece em muitas situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Por exemplo, quando andamos, quando a gente faz uma caminhada, o nosso corpo, através dos nossos pés, nós somos empurrados. Lei de ação e reação. Quando a gente, assim, né, tá na rua, no supermercado, em algum lugar, sei lá, ou assistindo um filme, e de repente leva um susto, a gente tem uma reação. Então, o susto seria a ação. E a reação é o que esse susto provoca. Ou a gente se espanta, faz aquela cara assim de assustado, ou às vezes a gente solta um grito, né? O que é mais provável soltar esse grito. Ação e reação. Cada um reage de uma forma. Bom, percebem? Eu gostaria que vocês percebessem isso. Essa lei faz parte do nosso dia a dia. Mas aí vocês vão falar assim, mas Susana, o que será que essa lei tem a ver? O que tem a ver com a parte espírita, então? Se é uma lei física, criada por um físico em 1800, tá? Tem tudo a ver, meus amigos. Inclusive, se alguém quiser ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, vai assim, olha, ficar bem assim, com bastante conhecimento sobre ação e reação. Traz bastante ensinamento. Mas o que será, então, que o Espiritismo apresenta para nós, né? Como será que essa lei se apresenta no Espiritismo? Eu vou falar uma coisa para vocês. Essa lei de ação e reação praticamente se apresenta da mesma proporção inventada por Newton. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que Jesus nos diz assim: a cada um as suas obras. Ou seja, um pouco mais fácil para a gente entender. O que você semeia, você colhe. Puxa vida, não? Lei de ação e reação. Se você semeia bons frutos, claro, colherá bons frutos, né? Mas se por acaso, né, se a gente deixar o terreno da nossa vida, vamos colocar isso em termos práticos do nosso cotidiano, da nossa vida, com espinhos, com ervas daninhas, na hora da colheita, não teremos frutos bons. Muito pelo contrário, essas ervas daninhas vão estragar esses frutos. Eles vão ficar danificados. E aí nós teremos problemas. E problemas, às vezes, graves. Mas, de novo, ação e reação. E olha bem o que Jesus disse. A cada um as suas obras. Né? Vamos entender isso devagarzinho. Mais para frente a gente vai entender um pouco melhor. Só que agora, além disso, a gente precisa buscar uma coisa bastante interessante. A gente precisa entender, meus amigos, que não existe favoritismo para quem quer que seja. Deus nos cria simples e ignorantes. Ignorantes que eu digo aqui é em relação a conhecimento, tá bom? Deus não nos dá nenhuma vantagem em relação ao nosso irmão. Porém, a gente pensa que ele dá vantagem, mas ele não dá, não. Porém, ele acredita em nós. Deus nos dá uma lei que devemos seguir. Essa lei é a lei da construção dos nossos próprios valores, dos nossos valores morais, para que possamos progredir dia a dia. E a doutrina espírita também traz muito isso, os valores morais, a gente crescer dia a dia. Então, de novo, se agirmos bem, teremos o mérito do bem. Porém, se nos equivocarmos, se agirmos mal, teremos consequências e colheremos dificuldades. Mas, e quando isso acontece, hein? Quando acontece, assim, alguma dificuldade, né? Que a gente tem. Quando as coisas estão boas, tudo bem, que maravilha, né? Às vezes até nem preciso agradecer, nossa,
Não, a gente tem que agradecer sempre, tá bom? Quando a gente tem alguma dificuldade, às vezes a gente pensa assim, Deus está me castigando. Puxa vida, eu não merecia isso. Né? A gente pensa dessa forma mesmo. Por que eu? Por que não aquela pessoa que fez aquele mal? Caramba, isso só pode ser um castigo? Não, meus amigos, em absoluto. Não se trata de nenhum castigo, de forma alguma. Deus, ele nunca aponta o dedo para nós, como algumas pessoas apontam, infelizmente, e diz assim, eu tô te castigando pelo que você fez perante o seu dia a dia. Claro que não, isso não existe. Vamos começar a melhorar esse nosso pensamento. Deus jamais faria isso. Não existe castigo, porque Deus é bondade, Deus é justiça e é amor. Ele nos criou simples, mas ele confia em nós. E é exatamente aí a chave. Nós é que criamos as nossas próprias dificuldades. A gente coloca isso em nome de Deus, né? Mas não é assim, não. Nós é que criamos as nossas próprias dificuldades. Muitas vezes, quando surge algo em nossas vidas, por exemplo, assim, temos que fazer escolhas, né? Pensar assim, preciso tomar alguma decisão, que caminho será que eu sigo? Isso acontece sempre. Só que assim, vou dar uma paradinha. Essas escolhas são escolhas individuais, tá bom? Isso, todo mundo, né, passa por esse tipo de coisa. Uns escolhem ir por um lado, outros vão por outro lado, e é assim que decidimos os nossos caminhos, conforme nossas escolhas. E perante isso, a gente vai construindo a história aqui no planeta Terra. Porém, tudo que nos acontece e que pode nos parecer bom e ruim, não tem nada de bom e não tem nada de ruim. É apenas consequência natural de nossas ações. Claro, existe bom e existe ruim, mas é uma consequência de agora e também do passado, porque a gente não pode esquecer que nós estamos nesse corpo, mas nós somos espíritos. Nós trazemos, sim, uma bagagem de outras vidas. O que somos e o que enfrentaremos são o que temos desenhado por nós mesmos, por meio do quê? Do nosso comportamento. Aí está aquela parte que eu falei para vocês que Deus nos deixou para a gente seguir os nossos valores morais. Meus amigos, é tudo muito simples e justo. A gente que complica um pouco. Se eu tenho uma vida dura e complexa, se eu acho que eu sofro, é por conta das minhas próprias ações, do presente e do passado. Mas se eu tenho uma vida mais equilibrada, se eu sou feliz, essa condição é igualmente mérito das minhas ações, também do presente e do passado. Ok? Fica fácil compreender essa lógica se pensarmos em alguém que exagera na bebida alcoólica, né? Exagera um pouquinho na bebida alcoólica, por exemplo. O que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa sofrerá as consequências desse seu descontrole. Então, ela pode até falar, meu Deus, é Deus que está me castigando, ele está fazendo com que eu beba, né, tudo que acontece de ruim. Não. Ela sofrerá as consequências desse descontrole. Como? Na sua saúde, no seu trabalho, na sua vida afetiva, na sua vida familiar, enfim. Ela vai ter certas consequências. E consequências ruins, não consequências boas. De novo, ação e reação. Agora, uma pessoa que se empenha em ser modesta, em tratar todos com respeito, com amor, e que está sempre disposta em melhorar, né? Porque nós estamos aqui para isso. E
De novo, Deus acredita na gente. O que vai acontecer? Ela vai ter ótimas consequências na sua trajetória. E quando tiver algo assim ruim, ela vai saber lidar com tudo isso. Ela vai entender o porquê. Como espíritos que somos, temos o nosso livre-arbítrio, né? Agora virou moda falar dessa coisa de livre-arbítrio, reforma íntima, mas assim, é tudo muito sério. Então, como espíritos que somos, temos o nosso livre-arbítrio. Ele nos dá a liberdade de agir conforme nossas convicções e desejos. Mas eu tenho uma pessoa que eu aprendi assim, olha, tudo pode, mas nem tudo convém. É bom a gente pensar e se equilibrar. Entretanto, os compromissos assumidos que nós assumimos trarão consequências, sim, imediatas ou futuras. Então, temos que pensar muito bem nas nossas atitudes. Todo bem que fazemos irá refletir sobre nós como felicidade, como coisas boas. E todo mal que praticamos refletirá como dificuldade e infelicidade, com a consequente necessidade de corrigir esse mal com o bem, porque só o amor que Jesus nos deixou pode construir o bem. Tá? Então, o mal, ele é tirado com o bem. Então, a gente precisa entender isso, que o amor é muito importante. Mas como é que será que a gente faz isso, né? Tem algum manual, alguma coisa assim? Olha, busque nos ensinamentos do Evangelho. Como Jesus, a gente tem que se perguntar sempre, diante de alguma situação. A boa, né? A gente assim agradece, mas principalmente quando a gente está naquela decisão, vai, não vai, deixa, não deixa. Eu deveria pensar assim, como Jesus agiria diante de uma situação? Porque nós somos cristãos e a gente pode buscar o livro Evangelho segundo o Espiritismo e estudar os ensinamentos do Mestre e aplicar esses ensinamentos nessas nossas decisões, nessas nossas ações, para a gente poder melhorar a reação, a consequência. Tá? Então, se eu me perguntar como Jesus agiria diante dessa situação, procurar lá no Evangelho, nas obras de Jesus, eu vou encontrar, sim, a resposta. Agora, meus amigos, tem algo, assim, muito importante que eu gostaria, assim, de trocar com vocês. A indiferença, o desprezo, o comodismo é um pouco preocupante nas nossas escolhas. E quando alguma coisa acontece, mais ou menos assim, como é que eu vou dizer para vocês o que é essa indiferença, esse desprezo? Às vezes acontece alguma coisa, tem alguma coisa grave acontecendo, eu digo assim, né, balanço até os ombros, tem gente que tem essa reação, né, mediante o que acontece. Deixa para lá, Deus conserta. Deixa para lá, ele que se vire. Né? Isso se chama indiferença. E ela é muito ruim para as nossas escolhas. Junto com a indiferença, nós temos o desprezo, que é quando alguém, um exemplo, né, nos procura, pede ajuda e a gente deixa para depois, ou a gente tem que tomar alguma decisão e a gente, deixa para lá, vamos esperar mais um pouco, vamos deixar. Esse desprezo e essa indiferença é um pouco preocupante e traz consequências ruins. Enfim, muitas vezes os dias, os meses vão passando e a gente deixa as nossas vidas no automatismo. Liga lá no piloto automático e diz, deixa a vida me levar, né? Tem até uma música, tem até acho que é dito popular, uma música que fala a vida leva eu, né? A gente fica muito no comodismo e a gente se esquece da lei de ação e reação. E esquece também que somos espíritos
espíritos em evolução. E logo mais, assim, não nem hoje, nem amanhã, mas logo mais, a gente vai deixar esse corpo físico e teremos que colher os frutos que plantamos nessa existência. E aí, como é que a gente faz? Aí vai ficar complicado, porque aí vai passar o CD, né? A gente vai relembrar, puxa, não deveria ter ficado tanto nesse comodismo, nesse automatismo, eu deveria confiar em Jesus, ter mais fé e rever melhor as minhas escolhas e seguir em frente, aprendendo, né? Lembrando sempre, não é um dia a mais, e sim um dia a menos. Não é para ninguém ficar triste não, viu? Porque a morte não existe, é apenas uma passagem, tá bom? E a gente começa a viver depois. Mas a gente precisa fazer o melhor aqui, porque a gente está com esse objetivo, em fazer o nosso melhor, em ser felizes, porque podemos ser felizes sim. Bom, mesmo diante das dificuldades, eu digo dificuldade porque quando está tudo bem, né? Eu já disse até isso nessa preleção. Então, mesmo diante das dificuldades, temos que ter um leme, colocar na nossa vida. A gente tem que ter um leme, né? Um equilíbrio. Porque somos regentes da nossa própria vida. Nós temos o livre-arbítrio, temos essa liberdade de escolha. Então, e quando a gente começa a entender isso, a gente consegue visualizar que nós temos essa liberdade de escolher, mas nós também vamos ter consequências. Então, tem que equilibrar isso daí. Esse leme está onde? Esse leme está na segurança do Evangelho do Cristo, nos seus ensinamentos, na fé raciocinada que a doutrina traz para nós. Se somos cristãos, vamos procurar praticar mais, vamos conhecer, sim, esses ensinamentos, mas vamos tentar colocar esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso cotidiano. Voltando a dizer, Deus não é injusto em nenhum momento. Deus é perfeição, Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Ele não é injusto, ele é amor pleno e nos quer felizes. Como espíritos em evolução, tudo o que nos acontece tem sim um propósito, tem sim um objetivo, uma origem. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Quando começarmos a ver a vida pela imortalidade, entendermos que nós temos esta vida aqui, que somos espíritos, mas também vamos ter outras e já tivemos outras. Vamos começar a ver a vida pela imortalidade. Nós vamos entender melhor a lei de ação e reação. O que plantamos hoje, colheremos amanhã, nessa e em outra encarnação, em outra vida. A nossa vida é uma construção das escolhas que tomamos. Nós construímos a nossa história através das nossas escolhas. De novo, aquela frase, tudo pode, mas nem tudo convém. Então, vamos refletir melhor e ter uma atitude mais proativa. Não vamos deixar tanto assim ligar no piloto automático. Vamos pensar um pouco mais na nossa vida. Ter uma atitude mais proativa diante dessa oportunidade, dessa nova reencarnação que Deus nos deu aqui no planeta Terra. Se espelhando nos ensinamentos do Mestre Jesus, procurando nos conhecer. Isso é muito importante. Jesus já dizia, conhece a ti mesmo. Porque a gente se conhecendo, a gente começa a melhorar nossos vícios, nossos defeitos, nossas atitudes, e a gente encontra, assim, um equilíbrio. Não existe castigo, nem recompensa. O que existe é consequência.
Eu achei muito interessante essa frase. Eu vou falar assim no presente, tá bom? A vida é 10% do que acontece com você e 90% de como você reage a isso que acontece. Meus amigos, era isso que eu tinha para passar para vocês. Além do que, eu gostaria muito de ler uma mensagem desse escritor aqui, ó, Richard Simonetti, muito interessante. Se alguém quiser, né? Quiser o livro, tem também na internet. Então, olha só o que ele nos diz, se não tem tudo a ver com o que a gente acabou de conversar. Estude regularmente os ensinamentos de Jesus. Nenhum princípio pode ser integralmente vivenciado se não for plenamente compreendido. Então, se eu não estudar, se eu não compreender, como é que eu vou viver? Como é que eu vou vivenciar isso? Realize exercícios diários de prática cristã. Por exemplo, quais são esses exercícios? O perdão, a tolerância, a fé, a compaixão, caridade, bondade, paciência, esperança são músculos do espírito que, se convenientemente desenvolvidos, sustentam em nós a paz e o equilíbrio. Vai nos abrir uma janela para a gente poder fazer melhores escolhas. Nas situações difíceis, nas contrariedades, nos problemas e tentações da jornada humana, habitue-se a perguntar para si mesmo: o que faria Jesus no meu lugar? De novo, o que faria Jesus em meu lugar? Se tentarmos o que ele faria, sempre faremos o melhor. Meus amigos, agradeço imensamente por mais essa oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês busquem a doutrina, busquem conhecer e busquem colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Que vocês tenham uma excelente semana, com muita paz, muita saúde, reflexões boas. E, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade por estar aqui com vocês. Muita paz e luz e até breve.